Alô, 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 tá ok? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 11 de novembro de 2009, quarta-feira. O verbete é o 1383. 3 páginas, 46 logias e 8 máximas. O tema é cacuete holobiográfico. A especialidade é a autoconscienciometrologia. A definição. O cacuete holobiográfico é o mau costume ou mau hábito repetido de modo automático por influência de repetições frequentes em vidas intrafísicas anteriores, demonstrando impulsos, tendências ou predileções incontroladas ou inconscientes. O cacuete ideológico. O vinco holomnemônico psicossomático, os maus hábitos arraigados, os tiques motores e vocais, os cestos como consequência dos traumas do passado, os tiques nervosos com raízes neuropsicológicas, o piscamento excessivo dos olhos, os movimentos de torção do nariz e da boca sem necessidade, o jeitão de cada consciência evidenciado a cada neosoma, quer dizer, o novo corpo humano. Agora, a frase enfática. O pior cacuete holobiográfico é a condição patológica, antiga, capaz de conseguir travar o andamento natural da execução da programação existencial, pessoal, da consciência. Você padece de algum cacuete holobiográfico? De qual natureza? Nós temos aqui umas perguntas. Os projetos anticosmoéticos protagonizados pelos militares e por organizações supragovernamentais podem ser considerados extensões de comunex megabaratosféricas? Como é que é? Óbvio, sure. Agora o Antônio quer que eu fale também, indeed, tá certo? Of course, tá certo? Como fica as Heurbex nesses paraterritórios? Elas já estão bem assentadas, quase sempre tem muita raiz aí. Um dos lugares bacanas que tem isso chama-se Pentágono. E o controle das massas que ainda existe a partir desse projeto, parecem ganhar mais intensidade. Não, eu acho que essas coisas estão diminuindo. Depois da Segunda Guerra, muita gente agora vive com mais desconfiança. Isso tem diminuído. É tanto que esse negócio, olha o que fizeram com Bush. Ele começou bem e acabou mal, quer dizer, alguma coisa já estão reclamando. Olha o tanto de gente que está reclamando desse neoditador chamado Chaves. Tudo é aí, ó. Tudo é a baratosfera lá em cima. Outra pergunta. A medicina está pesquisando seriamente o fator fé,
devido à sua influência satisfatória na recuperação dos pacientes. Onde os médicos acreditam numa fé religiosa e os psiquiatras em uma fé somente ligada ao pensamento positivo, sem intermédio de Deus ou qualquer outro ser. Pode-se pensar que a visão dos médicos ficará mais próxima da comprovação nessas pesquisas ou a dos psiquiatras? Olha, esse negócio de fé é uma das piores coisas que existe. Qualquer coisa eu vou tornar a falar aqui, ó. Leia isso aqui, ó, a morte da fé. Para acabar com essa bobagem. Isso aqui é do Sam Harris. É muita besteira que tem. Esse livro está com o negócio todo mostrando a racionalidade e as bobagens das religiões tradicionais, todas, sem exceção. Está tudo aí mostrando como é que é. Isso é terrível. Agora, é lógico que uma pessoa que é impressionável, suscetível, ela é hipnotizável, ela é sugestionável e segue qualquer coisa que tem. Se a gente chegar para ela e falar assim, ó, essa pedra aqui é Deus, se ela admitir, aquilo vai ajudá-la. Ela é uma convicção pessoal, ela vai admitir aquilo. Então a fé, às vezes acalma a pessoa, ajuda, mas veja, será que nós precisamos de fé para a pessoa ficar calma ou ter confiança nas coisas? Precisa de raciocínio, precisa de discernimento, precisa de lógica, de ponderar as coisas, de reflexão. Por isso eu acho que a medicina está entrando nessa, mas isso aí não vai dar tanto resultado, eu não acho não. Falando em código, eu sempre tive satisfação em ajudar as pessoas. Ver as pessoas felizes sempre me deixou muito feliz. E um dos meus hobbies sempre foi observar as pessoas para aprender e poder estendê-las. Agora estou me graduando em psicologia. Esses fatos podem estar ligados a qualquer código. Olha, tudo na vida é um processo de código. A gente só fala em código. Tudo que eu estou falando aqui é na base de código. O que é um processo de uma letra, de um número? Tudo é código. De modo que nós vivemos dentro da criptolândia, ou em criptolândia. Tudo é um processo de criptografia. Como superar o cacuete holobiográfico sarcástico em nossas avaliações de pessoas, fatos, situações, de modo a não descambar para atitudes anticosmoéticas comprometedoras de nossa evolução. Olha, a técnica que eu uso aqui, eu vou até em reverência. No sarcasmo eu não entro, eu fico fora, quando eu posso. Então eu vou até em reverência. Agora, a irreverência é uma necessidade, para mostrar que a gente não está, vamos dizer, se é cumpliciando, sendo cúmplice das coisas, conivente com o negócio que está errado. Então, por isso que eu falo, por exemplo, a minha irreverência, a hora que eu falo, religião é besteira. Não existe livro sagrado, isso é loucura. Se pegar a Bíblia, até o Novo Testamento, está cheio de bobagem. Até Jesus Cristo falou para fazer coisa contra os outros. Não é só coisa que ele falou bem, não. Se alguém falar qualquer coisa disso, é fácil. É só ler as coisas que tem. Esse livro mesmo aqui, ele está falando uma delas. Aqui, ó. Jesus sugeriu em João 15:6, são os versículos do Novo Testamento, outros refinamentos da prática de matar hereges e incréus. Entre aspas. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e os lancem no fogo e ardem. Claro que cada um pode interpretar Jesus desse jeito que ele está falando, metaforicamente, como quiser. Mas o problema das Escrituras é que muitas das suas possíveis interpretações, inclusive a maioria das interpretações literais, podem ser usadas para justificar as maiores atrocidades em defesa da fé. Fé, então, é besteira. Pouca fé ou deixar de ter café ou nesse café. Besteirada, tudo isso. A gente tem que acabar com isso. Agora, o povo, tem muita gente que precisa disso. Então a gente reconhece a necessidade das pessoas sugestionadas. Que a fé cura. Existe uma porcentagem de placebo, já vi em pesquisa, de livro, tudo, que uma porcentagem cura de placebo. Né? Pois é. Então tem uma porcentagem de fé que cura. Agora veja, todo remédio que não funciona e que é em pílula é placebo também. O porão consciencial pode ser considerado um cacuete holobiográfico.
O professor poderia comentar os cacuetes culturais, monarcas, religiosos, militares, que insistem em manifestar-se nas horas mais impróprias. É o que eu falo aqui todo dia, não preciso falar nisso, né, João? Eu acho que não precisa. Né? Culturais, as bobagens todas que existem por aí. Por exemplo, que é coisa pior do que a Oktoberfest, que dá aquele monte de gente, centenas de pessoas que entram em coma alcoólico durante alguns dias e vão para o hospital. Que é maior besteira de cacuete do que esse idiotismo cultural que está aí? E por aí tem, estou falando um só aqui para nós. Que é maior besteira do que a tourada, por exemplo, na Espanha? É que é. Agora, monarca. Vocês querem a maior besteira do que colocar uma rainha como se fosse lá uma líder que está dirigindo tudo e ela não tem efeito nenhum, só pro forma? Não é besteira isso? E a monarquia existe. A Inglaterra, um dos pontos mais altos da inteligência hoje, tem uma rainha. Dá vontade de vomitar, né? Agora, a religião. Vocês já pensaram, o cara que eu falo aqui, ele vai com paletó, gravata, tudo arrumado, um grande professor da universidade, pega o andor para carregar uma imagem de barro e coloca a haste do andor como se fosse um caixão no ombro dele e ajuda. Você está entendendo? Na procissão. Você quer mais besteira do que isso aí? E militares? Vocês querem bobagem maior do que esses militares que vivem matando uns aos outros, sem mais nem menos, que são mercenários, eles mesmos se apresentam como voluntários para matar e ser morto? Por aí vai. Acho que eu não preciso de falar nisso, é tanta bobagem que tem. Sinto quando algo de ruim vai acontecer. Desde que me conheço, tenho isso comigo. Tem pessoas que me chamam de feiticeira. Há 3 meses, meu filho viajou de moto. E logo pela manhã me senti muito mal, uma forte dor no peito, uma vontade de chorar, uma angústia sem fim. Meu irmão, que também tem isso, logo disse que aconteceu algo com meu filho. Fomos saber, ele estava no hospital, longe de casa, inconsciente, havia sofrido acidente de moto. Isso é premonição? É premonição óbvia. E a senhora já devia ter sabido disso há mais tempo, pelo seguinte: quem anda de moto vai ter acidente, isso é óbvio. Bobagem isso aí. Eu estive no Japão, estudei os processos da moto há muito tempo, e sempre falo aquilo. Uma das coisas mais sérias é o seguinte: a moto, uma grandona, a Davidson, por exemplo, ela pesa 222 quilos. Na hora que ela está em alta velocidade, que ela pega a alta velocidade mesmo para valer, ela não pesa nem 3 quilos. Os 222 são transformados em 3 quilos. Se bate numa pedra, aquilo vira um bólide. É igualzinho um processo de canhão. Quer dizer, quem anda de moto é fronteiriço ao suicídio. O menino quer morrer. Se ele é boboca, se a mãe deixou, ele não usa moto, está na liberdade de usar o que bem entende, é isso? É lógico que tem que ter acidente, isso é óbvio. Olha, cuidado, que ele vai sair do hospital, pode ter de novo, hein? Abra o olho. Agora, no seu caso, isso é premonição, sim. Premonição de mãe. Essa aqui é a premonição materna, muito comum. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês um livro bom para quem se interessa por moral, política e os direitos, a justiça social. Inclusive, se você não tem esse, é bom ter. O livro é Filosofia, Moral e Política, de Paul Smith, é da Madras. Esse livro foi lançado agora, aqui no Brasil, esse ano. Ele foi publicado pelo Paul Smith o ano passado. Agora, o livro, matéria de argumentação jurídica das coisas básicas, ele é o máximo. Muito bom. Inclusive, os autores pediram para ele fazer mais argumentos sobre as coisas. Tem um monte, uns 10 tipos de argumentos. Ele aumentou os argumentos nesse livro. Agora, tem coisas assim, ó, eu só vou ler umas coisinhas só para vocês terem uma ideia, rapidinho aqui, 2 páginas. Escolher gastar dinheiro com luxo é escolher matar a morte das pessoas. Quer dizer, quem exagera no luxo está matando outras pessoas. E ele prova isso por A mais B aqui, por causa dos problemas das consequências dos atos das pessoas.
Os desejos por supérfluos não são tão urgentes quanto as necessidades dos pobres. Isso aí é uma coisa que todo mundo devia de pensar, né? A caridade possibilita ao governo escapar de sua responsabilidade. Isso aqui ele devia de mandar para o Lula, que é o que ele está fazendo, o PAC, essas coisas todas. Ele está tirando partido disso aqui para fazer a tapeação do populismo, que é a técnica que ele está usando hoje. Isso aqui, ó, é só 2 páginas desse livro. Agora, o que é que se passa? Que eu tirei assim, ó, pincei algumas linhas. Agora, vale a pena pensar e ver isso aqui. O problema todo, eu falei um dia desse aqui sobre o processo que Israel, a gente só ficou sabendo que eles tinham uma bomba atômica porque o Mordecai Vanunu revelou a posse secreta de armas nucleares para Israel, que ninguém sabia disso. Eles esconderam, porque judeu esconde tudo. O segredo é a alma do negócio. Então, foi esse cara aqui, ó, Mordecai Vanunu. Preciso saber, se não me engano, ele deve ser até judeu com esse nome, é bem possível. Então, é um negócio sério. Agora, ele fala, desobediência civil, às vezes é uma coisa positiva. Foi o que o Mahatma Gandhi fez, a campanha da independência da Índia, liderada pelo Gandhi. Isso foi uma coisa boa. Mas agora, ó, vale a pena, se você não conhece. Eu perguntei para a Cris, ela tem esse lugar, conhece. Mas, ó, eu recomendo esse livro aí. O povo que quer ver filosofia, qualquer coisa, vale a pena. Tá? Vale a pena. Tem lá na nossa livraria, tá certo? Paul Smith, Filosofia, Moral e Política. Os teletertulianos devem ler esse livro aqui, ó. Se quer estudar filosofia e política, nós estamos falando muito de democracia aqui, esse livro vale a pena ser estudado. Em antagonismologia, o antagonismo dragona, parapsíquica, cacuete, multiexistente. Isso aqui deve ser do verbete ontem. Poderia aprofundar um pouco mais sobre o assunto? Não, é desse. É desse. Tem hoje também? Desse. Tem ontem também, né? Detalhismo. Na dragona. Agora, então vamos ver aqui no antagonismo. Se é de hoje, vamos pegar, né? É. O antagonismo dragona, parapsíquica, cacuete, multiexistencial. A dragona mostra que a pessoa tem uma lucidez multiexistencial, ou seja, que ela tem algum conhecimento parapsíquico mais avançado. E isso aí envolve o processo da multiexistencialidade, quer dizer, o processo da seriexologia. Então, é o contrário do cacuete parapsíquico. Quem tem a dragona tem menos cacuete, porque a dragona já mostra que a pessoa tem uma espécie de corpo fechado, que ela está caminhando para a dispersidade, que ela está funcionando com isso. Então, é justamente o antagonismo contrário. Agora, gente, eu queria que vocês dessem umas palmadas por uma pessoa que tem nos ajudado muito. Tem feito muito programa radiofônico com a Conscienciologia e que ele apareceu aqui hoje. É aquele homem que está ali, ó. Olha lá, aquele. É o de óculos, aquela camisa meia verde que ele está lá, quer dizer, o cara da esperança. Vamos dar umas palmadas para ele. O nome dele é Luiz Ribeiro. Ele é radialista. Fora de série esse cara aí. Esse é bom. Outra coisa, me disseram que ontem ele fez uma conferência aí que foi um abafo. Falou as verdades sobre a realidade do jornalismo, mas que tremeu o processo aí. Vê se aparece de vez em quando mesmo para falar isso para nós. Nós precisamos de gente igual você aqui. Vai ser bom. Sovaldo, na trinomiologia, perdão. O trinômio, modo autopensênico, jeitão individual, autoexpressão. Gostaria que você comentasse. O processo todo é o seguinte: modo autopensênico, o jeitão individual e a autoexpressão. Isso aí é o estilo, a estilística da pessoa. Todos nós temos alguns maneirismos, modo de ser. Por exemplo, o Arlindo, o Arlindário, todo mundo fala que ele só fala assim, com uma das mãos. Às vezes se pode com as duas, se não tem nada na mão. Isso tudo é o jeito dele. Está vendo? Esse é o modo. Todos nós temos o nosso estilo. Isso faz parte da situação. Então, vamos aqui entender o assunto. O trinômio, modo autopensênico, que é o modo.
o jeito, a reação, aquela condição da pessoa. O jeitão individual e o modo dela se expressar, que é a autoexpressão. Agora, isso mostra cacuete ou não. Tem gente que vai falar com você e faz tudo quanto é careta, fecha os olhos, não é isso? Faz assim. Tem um monte disso. Cada um faz. Uma outra coisa, eu tenho muita pena, são dos locutores da televisão, as mulheres que ficam enrugando a testa. Está entendendo? Para ser expressiva, não precisa a gente enrugar a testa para falar. Agora, tem mulher na televisão que só enruga a testa para falar qualquer coisa. Essas precisaram de fazer o botox. Elas não descobriram que existe isso. Essas eu tenho pena, que é o cacuete, sem necessidade. Agora, tem gente que tem processo ocular, que são os olhos. A pessoa tem um olho muito profundo, etc., uma coisa qualquer, então ela tem dificuldade, fica fazendo o processo da expressão e a ruga de expressão, né? Isso é muito comum. Agora, tudo é tipo de cacuete, né? São os tipos, os rictus. Tem muito nome para isso. Agora, o nome mais comum mesmo é cacuete. Esse aqui é o mais comum. Agora, eu coloquei aqui uma opção de condições do cacuete propriamente dito. Agora, o nome também que eles gostam de usar é rictus, que é o ricto da pessoa, o modo dela. O tique é o clássico da medicina. Eles gostam muito de usar tique. Já a psicologia gosta de usar a palavra cacuete. O tique, ele expressa sempre um assédio? Não. Não? Não. Expressa a tendência da pessoa em querer ser mais expressiva. Quase sempre é isso, é assim que começa. Agora, o tique, ele mostra que tem algum processo neurológico, né? Quando o negócio é muito sério aqui. Uma coisa qualquer assim. Isso é o problema neurológico. Na síndrome de Tourette, que você coloca aqui também mais para frente, na sindromologia, nesse caso, sim, que existe a coprolalia, né, e aquele impulso da pessoa falar e falar na hora errada, no momento errado, no público errado. Nesse caso, eu posso ter certeza que existe ali um processo de interassedialidade mais intenso ou não? Pode ser só da pessoa? Você vai começar a ver uma coisa dessa na síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette já mostra isso num aspecto maior. A síndrome de Tourette é a Coreia, é a dança de São Guido, ou a dança de São Vítor, que é a mesma coisa que o povão chamava. Então é a Coreia. Agora, isso é que leva para o problema da síndrome de Tourette. Agora, a síndrome de Tourette é mais avançada ainda. É tudo isso com mais alguma coisa, a reação da pessoa. Entende? Autoassédio em primeiro lugar, mas quase sempre, quando a pessoa já cristalizou, tem heterassédio no meio. Agora, a base mesmo, como todo tipo de assédio grande, é um autoassédio. A base mesmo, a história. Professor, aqui. Sim. Página 43, na terceira linha do primeiro parágrafo. O planejamento proesológico pautado nos cacoetes cosmoéticos fixados na autoexpressão da consciência. Isso aí é a retrocognição que a pessoa traz. Oi? A retrocognição. Ela lembra de alguma coisa e fixou aquilo. Então, esse planejamento é como se fosse um cacuete cosmoético mesmo, porque é a fixação da ideia na memória, na holomnemônica da pessoa. Por exemplo, por exemplo, o quê? Por exemplo, o quê? O quê? Por exemplo, o quê? Uma coisa que a pessoa guardou, por exemplo, eu, com o meu problema de estudar a consciência, que eu chamava, que é estudar a cabeça. Isso é cacuete cosmoético, no meu caso. Aos 14 anos, já sabia o que eu estou fazendo hoje? Isso é cacuete. Agora veja, a fixação. Isso seria paragenético? Fixação, hein? Como é que é? O que é? É paragenético, é lógico. Tudo isso é paragenético, é a raiz da pessoa, né? É a nascente da ideia dela, é o que dirige o processo da consciência.
é a gênese do interesse, da tendência, do megafoco da pessoa que está fixado. Vocês todos vão ter mais megafoco daqui para as próximas vidas, devido ao curso intermissivo e essa vida atual. Isso vai ser inevitável. Ahora, esa situación se daría, por ejemplo, cuando la persona comienza, en algunos casos, ¿no? Cuando comienza la recuperación de los cons magnos. Nisso aí já tem os cons magnos, senão a pessoa não lembra. Essa lembrança ou a fixação de ideias avançadas, isso já é uma recuperação dos cons magnos. Não há dúvida. É a base, vamos dizer assim, o cerne, a essência da proex da pessoa. Ou seja, estaria dentro da programação da proexis da pessoa? Não, aquilo mostra o cerne, a essência, o megafoco da proex. É o meu caso. Eu comecei a ver as coisas com 13 anos, já explicando o que era. Aos 14 já sabia tudo. Isso mostra como é que é. Está claro? Agora, tudo é um tipo de cacuete. O cacuete, no caso que eu estou falando, esse aqui é até positivo. Claro, neste caso seria positivo. Hein? E esse é positivo. Isso é para mostrar a diferença que tem. Que a maioria dos cacuetes são todos nosográficos. Nada disso presta. Agora, veja, é muito difícil da pessoa ficar sem algum trejeito. Isso faz parte do estilo da pessoa. Agora, professor... Eu tenho um monte de trejeito aqui que eu faço, igual todos vocês. Nós temos, tem que ver. Tem, por exemplo, algum outro caso que você possa esclarecer assim, além de lo que você escreveu aqui, em quanto a cacoete cosmoético fixado? O que é? Cacuete cosmoético, outro exemplo de cacuete. Outro exemplo, assim, o seu parapsiquismo, de modo geral, todos eles, você conquistou e fixou isso na sua personalidade. O autoparapsiquismo positivo, cosmoético, evolutivo, interassistencial, é um cacuete bom. Tá certo? Por gentileza, repetir o título do livro, o nome do escritor e da editora. Filosofia, Moral e Política, Paul Smith, editora Madras. Foi lançado agora, recentemente, foi esse ano, tá certo? Madras, editora limitada. Agora, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Não, o problema é só procurar na internet e ver Madras. Esse nome é bem específico. Agora, tem telefone aqui, tem fax. Olha, www.madras.com.br. Acabou. E você quer fazer propaganda de editora, hein? 500 pratas, ô Madras. Valdo. Mas o que foi aí? A fatologia tem umas 11 aí que eu tive que consultar, mas eu vi duas aqui que eu não sei se que me parece assim mais patológica. Por exemplo, a dislogia, a dificuldade de expressão de ideia, e lalação, fala ininteligível. Seriam talvez as mais nosográficas, talvez. Isso aí depende, né, Arlindo? Porque depende também da posição da pessoa na vida dela. O que ela faz? Às vezes aqui tem coisa muito difícil. E tem uma que a pessoa repete. Você já pensou uma pessoa que tem cropolalia, entende? Ou cropolalia, como alguns gostavam de falar antes. E ela trabalha dentro da, vamos dizer assim, de religião, alguma coisa nesse sentido. Como é que fica? E tem gente assim. Eu já encontrei um padre que só falava besteira o tempo todo. E tem outra aqui que a pessoa fala palavras obscenas. Tem um que ele fica repetindo a mesma palavra também. Agora, veja bem, a dislalia e o lambdacismo de uma pessoa que estuda a língua, por exemplo. É uma droga isso aí. Tudo isso eu já vi.
Lembre-se daquele caso do psiquiatra que foi com a mulher dele também, que é psiquiatra, e eles foram para me consultar porque o cara estava com problema. Agora ele chegou e estava assim, para falar comigo. Aí eu falei assim, vem cá, me dá sua mão, deixa eu ver uma coisa. A hora que ele estendeu a mão, ele roía as unhas. Ele era onicófago. Um psiquiatra, professor de universidade, tinha teses escritas, uma opção de coisa, e não aguentava. Roía as mãos sem parar. Agora chegou lá para mim, eu falei assim, aí é um problema, preciso ver a sua carência, o que tem alguma coisa que você está insatisfeito. Agora, psiquiatra, outra coisa, a freira, aqui ó, freira com todas aquelas trajes, etc, tal, e grávida. Então, tem essas coisas, tem coisas esquisitas. Tudo isso eu já atendi. A pessoa com esses tiques geralmente é patolô, bem patolô. Principalmente essas 11 aqui que eu vi, que eu tive que consultar. Você contou 11 aqui, é? 11 mais 2 aqui. Não, eu vou ler então, que essa aqui eu não li. Seria bom ler, né? O estalar da língua, a afasia, a cocolalia, a ecolalia, a cacolalia, a dislalia, o lambidacismo, a blesidade, a lalação, o rotacismo, o zetacismo, a dislogia. Aí. São 11 aí. E Tem depois 11. lá atrás tem a síndrome de Tourette. Tá bom. Ó, ele está começando a aderir à matemática. A síndrome de Tourette e depois a síndrome de Gabriela. A síndrome de Tourette, pelo que eu vi, é a repetição de palavras sem sentido, é isso? Não, não é só isso. Não é mais coisa, porque é bastante coisa. É bastante coisa, eu peguei isso. A Mas síndrome ele de Tourette é um espetáculo público devido a um surto de doido. Pronto, eu acho que aí deu... Então, né? eu sei, ele no dicionário aqui fala bastante coisa, mas ele... Hein? E começa a ficar tudo, eu acho que era isso que deram um diagnóstico. E repete a fala, né? Do que começa a falar e ninguém entende nada, parece. Não, é uma coisa bem assim, estapafúrdia, escatológica, exótica, você está entendendo? E mais qualquer coisa que você queira pôr. Agora veja, tem que lembrar da Coreia, que às vezes também é isso, que é muito, mais ou menos a mesma coisa. A Depende da manifestação. A Gabriela, pelo que eu interpretei, é a mesmice. Ela está sempre na mesma, é isso? Não sei, eu interpreto. Onde é que você está lendo aí? É na síndrome da Gabriela, a primeira, a última síndrome da Gabriela. A síndrome de Gabriela. Interpretei, isso não está no dicionário, interpretei como mesmice. Gabriela, não é isso? Agora, existe a síndrome obsessiva compulsiva, que é o TOC. Essa você não falou nada, que é o seu amigo lá, Monk. É isso? Não, tem o do TOC, é do Monk. Tem um Monk aqui, mas é um TOC. É o Monk. Olha lá, ela está pondo o dedo. Ó, aqui, ó. Sai dessa. Agora a Nara gosta do Monk quando ele faz assim. Ela já arranjou um código, sabe como é que é? Quando ela vê que tem alguma coisa que está atrapalhada, ela só faz assim. Já transmitiu, todo mundo já sabe o que é. O caso é sério. Esses cacuetes culturais, quais são os mais bravos aí? Isso aí tem bastante, né? A Oktoberfest é um deles que você falou. Não, tem mas aquele isso aí, que você falou da Itália, que o cara dá a eu tenho uma listagem dessas coisas, tem outro verbete aí que a gente tem a listagem dos idiotismos culturais, que nós chamamos, né? Isso aí tem muita coisa. Dá para fazer uma enciclopédia só de bobagem. O negócio é enorme. É muita coisa que existe. Pode falar.
Na paradoxologia, o senhor podia falar melhor esse paradoxo? O paradoxo de a mesma holobiografia produzir o antepassado de si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido. O problema todo é o seguinte, ele, vamos entender bem, ele é um antepassado de si mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa fez um trabalho assistencial dentro do parapsiquismo. Ele, então, hoje vem e repete aquilo, é um antepassado de si mesmo. Mas, o que se passa? Ele está como fazendo o autorrevezamento multiexistencial lúcido. Ele é positivo. Então, o antepassado de si mesmo tem um aspecto que pode ser bom, porque todo mundo é antepassado de si mesmo até um certo ponto. A hora que você repete qualquer coisa, você está sendo antepassado de si mesmo. Agora, o que eu quero dizer é chamar a atenção para o paradoxo para ver, né? Essas nuances da condição consciencial. Não é isso? Agora, é um cacuete holobiográfico, querendo ou não, que pega a biografia da pessoa em várias vidas. Agora, eles estão me pedindo, eu estou escrevendo lá um verbete sobre o problema da seriex alheia. Seriex alheia, quer dizer, de outrem, para a pessoa estudar. Aí vocês vão começar a estudar, esse nosso amigo tem aparecido aqui diferente, igual César, etc. Sabe como é que é? Então, eu já fiz uma listagem, já fiz um verbete lá, nesse sentido. Qualquer hora eu vou dar aí para vocês, sobre o assunto. Eu estou dando só o início, eu não estou fazendo igual o meu curso, que há 20 anos eu dava um curso sobre isso, né? Processo de vidas sucessivas, etc. Tal, e a interpretação disso. Mas agora não, eu estou dando a parte básica, essencial, que eu acho que uma pessoa pode seguir aquilo e cotejar, fazer o confronto. Aquilo pode ajudar na análise do processo de duas vidas com a mesma consciência. Entende? Por isso que eu chamo de seriex alheia. Quer dizer, você saber mexer com isso, porque senão a pessoa entra num surto de assédio violento. Né? Não pode brincar com isso. Mas não deixa de ser, então, a personalidade consecutiva, não é isso? Só que você vai estudar... Como é que é? A personalidade consecutiva, está aqui. Não, mas a personalidade consecutiva é uma coisa. Essa que eu estou estudando é diferente. A consecutiva, você está vendo o que aconteceu, por exemplo, quase sempre você vai ver uma coisa perto de você. Agora, essa outra não. É qualquer tipo de pessoa, você não viveu com aquilo, pode ser coisa da antiguidade, pode ser outra época, entendeu? E outras pessoas. Lá eu explico. E eu dou também a classificação seguinte, dentro o problema do exemplo, eu dou o exemplo próximo e o exemplo distante. Então, seriex alheia próxima, seriex alheia distante. Essa próxima pode ser até da mesma família consanguínea, alguma coisa, tal. Mas tem a outra que é mais distante. A distante pode ser no espaço, no tempo, fora da família, outra árvore genealógica, outro pomar. Entendeu como é que é? Já não é mais aquele. Agora, isso aí é porque a turma mesmo estava me pedindo ontem, aí, quando acabou aqui, né? Eu redigi lá umas 4 páginas lá, para vocês já terem uma ideia. Agora, tem muita coisa que pode pôr nisso. Eu fiz o curso, você sabe que matéria de curso foi o curso que eu tive mais aluno, né? Um dos cursos que eu dei tinha 550 alunos. Curso, não é palestra nem conferência, é outra coisa. Eles estavam cobrando uma nota, porque o Instituto estava lá numa situação precária, que tinha que pagar também o lugar que nós estávamos dando o curso. E todo mundo pagou. 550 alunos eu dei, no Rio de Janeiro. Agora, esse foi o que teve mais curso meu, que teve mais gente, foi esse. Eu tive curso com 400, 450, 500 pessoas. Eu tive, inclusive, em Porto Alegre, um que eu tive que dar num dia, depois eu tive que repetir o curso no outro dia, porque eles queriam derrubar a casa. Os caras ficaram meio doidos com os troços, a hora que não puderam entrar. Então eu tive que chegar lá e acalmar. Calma, amanhã estarei aqui no mesmo horário com vocês.
E outra coisa, as portas vão ficar abertas, vocês podem vir. Aí eu dei o curso, você está entendendo? Agora, palestra, eu dei muitas com 1.600 pessoas, muitas vezes. Mas é assim, você dá uma palestra de 1.600 pessoas, no outro dia começava um curso, ia 40 pessoas só. Não resolve, tudo sabe, chove no molha, oba-oba, não adianta nada. Agora, curso mesmo, é só esse que teve tanta gente assim, 550 pessoas é uma coisa séria. Isso aí chama atenção. Agora, tudo depende, é igual aqui o processo nosso de ver o assunto, né, o tema, o verbete. Isso aí é que atrai mais, é tema. Eu não faço tema, eu não arranjo tema para vender o verbete. Eu faço de acordo com as nossas necessidades. De vez em quando coincide, que algum atrai mais. Mas o processo é esse, que se fosse para atrair é fácil. Eu começo a falar, por exemplo, sobre algumas coisas aí de misticismo, os problemas de aborto e outros casos nesse sentido, pronto. É um monte de gente que vem para debater. Homossexualidade, chove. É o processo de sexo, sexualidade, sexo somático. Mas isso não resolve. Professor, aqui no ar. O cacuete, ele mostra, de certa forma, algum trafar da consciência, né? Sim. O senhor coloca aqui a questão do mega trafar. Ele nem sempre é o mega trafar, mas pode demonstrar também o mega trafar. Não, porque o cacuete, a expressão ela é ampla, né? Tem muita acepção para isso aí. A palavra guarda-chuva, a palavra ônibus, cacuete. É muita coisa que pode ser. Agora, existem alguns tranquilos que a gente vê quando a pessoa está ansiosa, daí ela demonstra aquele cacuete. Mas a gente pode acabar fazendo um código de cacuetes versus traço da pessoa, de certa forma? Pode, geralmente tem alguma coisa, né? Uma coisa puxa a outra, né? A pessoa não tem isso, assim, de bobs, gratuitamente, espontaneamente, não. Tudo tem sua raiz. Uma pessoa não fica fazendo careta a vida inteira aqui, sendo que é a primeira vez que acontece. Não existe isso. Ela é careteira através dos séculos. Já foi careteira na Europa, no Oriente, está sendo aqui. Isso é bacana. Ainda mais na vida hoje moderna, que todo mundo está vendo o que é careta, essa coisa toda. Ela não faz isso à toa. A pessoa, pelos seus cacuetes, pode tentar identificar alguns trafares mais específicos ou pode também? Pode. Ele pode ser o iceberg de fora. Se a pessoa for estudar dentro, ela vai encontrar coisa muito mais séria. Ele pode ser um sinal, um sintoma. Muito cacuete não é uma doença, tem uma doença íncita. Entende? Lá dentro existe uma doença. Nesse caso do cacuete holobiográfico, a causa ela é de vidas passadas, com certeza, né? Aí é que nós temos que estudar as coisas. Sabe como é que é? Ele é mais complicado que o cacuete dessa vida, vamos dizer assim. Existe uma série de condições de medicina que não são doenças, o povo pensa que é. Uma pessoa está com dificuldade de fazer xixi. Isso não é doença. Mostra que tem uma doença. E às vezes não tem nada a ver com a bexiga, é com os rins. Então você veja, sintoma é uma coisa, sinal é uma coisa. Agora a doença em si, a causa daquele distúrbio, daquele transtorno é outra coisa. Então, muitos cacuetes, eles mostram que tem alguma coisa. É o caso da pessoa lá, o psiquiatra. Outra coisa, vocês sabem que eu não fiquei sabendo. Ele não abriu o jogo comigo na frente da mulher. Eu ainda quis ver se eu ficava sozinho com ele, para ele falar o que era, mas não deu jeito. A mulher é que levou o homem lá. Ela não tinha desconfiança. E para mim ficava chato. A senhora me espera lá fora, que eu preciso conversar uma coisa de homem para ele. Não dava, né? Roer as unhas é ansiedade. Eles me procuraram, os dois me procuraram no instituto, lá, quando eu estava trabalhando, lá em Ipanema. Roer as unhas é um tipo de ansiedade também, Como né? é que é? A pessoa que rói as unhas é ansiosa, a princípio. Todo mundo sabe. O caneteiro, idem. E depois? O que tem mais? Tudo tem ansiedade. Agora, às vezes, é uma síndrome ansiosismo mais séria. Agora, tem que ver o que detonou aquilo, o que deflagrou.
Qual foi a etiologia, a causa inicial, para depois a gente estudar o resto. Que às vezes hoje aquilo está ocorrendo com uma coisa que já foi superada, mas ficou o cacuete. Por isso que eles falam mesmo, cacuete é bem de acordo com isso. Não, ele está com cacuete disso. Quer dizer, já melhorou daquilo, mas é a boca torta. Então, Teve a boca torta do cara que fumava charuto. Ficou com a boca torta. Deixou de fumar charuto, a boca continuou torta. então você analisa o cacuete, né? E analisa também toda a complexidade que está ali Você envolvida. vê o micro-universo consciencial através de um fio do cabelo pelo DNA. Hoje, Law and Order, Medical Detectives, está tudo lá mostrando. Ok. Um fio só, um pelo. Denuncia o cara, ele vai para a cadeia e eles mandam matar depois. Quer dizer, mas não, um fio de cabelo, uma coisa. E o cara vai embora, morre mais cedo, vai para a cadeira elétrica. Negócio terrível. E no porô, quer dizer, sem liberdade condicional. Quer dizer, para o resto da vida. E às vezes acaba com o sujeito. O que dá mais lá é sem liberdade condicional. Não tem chance. É definitivo. Terrível, né? Mas quem é que está com o microfone? É você? Em codicologia, os cacuetes holobiográficos, ainda componentes do Código Pessoal de Cosmoética. Sim. Como é que é porque a gente, quando vai fazer o Código Pessoal de Cosmoética, a gente passa por cima desses cacuetes, não vê o que... É isso aí. E o que a gente tem que fazer para enxergar isso? Uma boa coisa é perguntar para os outros. Vem cá, eu fiz esse código cosmoético, você acha que está de acordo? Fala com a turma da Conscius, fala com a Ciajuc, é que a gente fala não com a vê. Consciência Terapia, a OIC. É que a gente não vê os próprios cacuetes. Não né? vê. Tá. Dentro de parafatologia, quando o senhor fala assim, a carência da autovivência do estado vibracional profilático. Na hora que eu li a primeira vez, eu achei que era falta de cacuete cosmoético. Onde é que está isso aí? Da parafatologia, na última linha. Na página 42. Planejamento proexológico, é isso aqui? Não, página 42, na primeira página. A última linha? As manifestações conscienciais automiméticas, a etologia automimética? Não, na parafatologia. Então, o que é isso? A carência da autovivência. A última linha da página. A carência da autovivência do estado vibracional profilático. O que você quer? Então, na primeira vez que eu li... Essa aparece em quase todos os verbetes. Então, na primeira vez que eu li, eu achei que era a ausência, a falta de cacuete cosmoético. Depois eu vi que tem algum outro cacuete que atrapalha esse aqui. Aí eu queria saber... Você arranja, pode arranjar. Eu queria saber o que você tem liberdade. Mas então me explica aqui, por exemplo, a gente pode ter o cacuete... A carência da autovivência do estado vibracional. Se uma pessoa começar a mexer com as energias, ela vai começar a mexer em tudo. Tem cara que começa a fazer no estado vibracional no espelho, para ver o que acontece com ele, para ver se muda. Ele vai mudar todas as caretas, os rictos, as coisas todas dele, com o estado vibracional. Uma pessoa que começa a fazer TNF também, às vezes, muda tudo. Ela melhora. Mas assim, por que você tem... qual é a relação da carência com cacuete? Porque a gente fica com cacuete de só fazer o estado vibracional. Porque a pessoa quando não sente está alguma mexendo coisa? com energia, ela faz mais cacuete. Ela tem mais, ela mantém mais o cacuete. Ela precisa de mudar. É a manutenção dos O cacuetes. estado vibracional faz asepsia, faz prevenção, faz profilaxia, faz melhoria, enfim, cura. Estado vibracional é cura. Você mexeu com energia positiva, consciente. A coisa mais séria do estado vibracional, de cara, não é a força da energia da pessoa, é a consciência dela a respeito que ela tem energia. Isso é a coisa mais séria que tem. Eu falo isso, Antes a gente usava outros nomes, não era a palavra energia. Hoje eu uso a palavra energia, que é mais adequada. É por isso que, mesmo assim, a gente ter aquele ver assim, de fazer o mundo balançar,
já ajuda, porque você toma Sempre consciência ajuda. do momento, né? Sempre ajuda. Por isso que é que na parapsicologia, uma das coisas mais sérias que eles conseguiram e que chama atenção é o pensamento positivo. Agora, tem gente que interpreta o pensamento positivo errado. Eles interpretam como sendo um pensamento religioso, uma coisa qualquer, não é isso. Pensamento positivo é aquele de fraternidade, de boa intenção. Esse aqui é o positivo. Esse faz bem para todo mundo, independente de qualquer coisa que a pessoa faça. Se ela tiver o pensamento positivo, é a pensenização hígida, homeostática. É o orto-pensene. Isso é muito importante. Agora, tem gente que eu estou vendo que está escrevendo até hoje errado isso aí. Eles chamam o pensamento positivo como se fosse o religioso, um troço qualquer, bobagem, não é bem assim. E a parapsicologia andou frisando muito isso durante muito tempo. Tem? De modo que vale a pena. Alô, alô. Não sei se já perguntaram, que eu cheguei um pouco mais tarde, Não, tá? todo mundo que chega, os retardatários, tem direito a tudo. Pode falar. Na parafatologia, na página 43, na última linha, o senhor coloca do planejamento proxológico e os cacoetes cosmoéticos. Pautado nos cacoetes, fixado na alta expressão da consciência. Que eu tipo estive respondendo para o Luiz. ele já Luiz, perguntou. Mas o caso todo é o seguinte, por exemplo, vamos entender bem. A gente tem um processo de experiência numa vida anterior, mas aquilo foi positivo. Mas você estava só iniciando um trabalho, por exemplo, parapsíquico, alguma coisa assim, de parapercepção. Você vem agora nessa vida e você tem aquilo de novo. Você vai ter que repetir aquilo, mas num nível mais elevado. Agora, isso vai ampliar a qualidade da sua autoexpressão, vai melhorar a sua força presencial, vai ajudar na sua comunicabilidade e por aí afora. Entendeu? A situação é mais ou menos essa que a gente quer dizer. Agora, o planejamento proexológico, se a pessoa tem tendência naquilo, ela já endereça por ali. Entendeu? Porque fica mais fácil, já há uma abertura de caminho, uma abertura de consciência. Ela já tem um viés, uma vertente para ele entrar. O filão para pegar o ouro. Entendeu? Essa força presencial, ela poderia ser um tipo de cacoete também ou não? Poderia. A força presencial, por exemplo, a força presencial do Hitler era cheia de cacoetes. Ele dava crise, você está entendendo? Psicótica, de vez em quando falava com os outros. E outra coisa, ele tinha mania, às vezes, de conversar com um monte de gente, até de madrugada, porque ele tinha insônia. Então, todo mundo tinha que ficar lá, o povo morrendo de sono, e tinha que ouvir as bobagens dele. E na hora que ele falava assim, ninguém podia falar, era só ele falava horas. Agora, isso é técnica de ditador doido. O Fidel Castro já deu discurso 6, 7 horas, sem parar. Agora, o Chaves parece que está seguindo do mesmo jeito, parece que já deu 3 horas. Entendeu? E ninguém fala, só ele. É o ditador, porque ele precisa de se impor, entende? O egão dele precisa de se manifestar. Agora, a conversa, aquilo ali, ele está exaltando o problema dele, aquilo às vezes é muito importante para ele. Então, o ditador é típico, o cacuete ele é tagarela, entendeu? O laringo-chaca, ele não consegue segurar o laringo-chaca. O Hitler é assim, Fidel Castro é assim, o nosso amigo Chaves está mostrando que é assim. Nesse caso da força presencial cosmoética, que tipo de cacoete que a pessoa pode desenvolver que vai fortalecer a força presencial? O problema do Hitler, presta atenção, a força presencial dele, o cara que era psicótico, ele chegava e empalmou aquele povo todo, ele começava a falar, todo mundo vibrava e falava, ficava possesso. Tem cada bobagem dele, se a gente for ver e ver os discursos, o negócio é terrível. Como é que o povo... E foi tudo, embaíram, caíram no buraco do negócio dele, caíram na onda. Isso é terrível a gente pensar. Pensa só nisso. Olha as coisas do Hitler. É bom certas pessoas ver para aprender o negócio, como é que é, para a gente evitar. Não é fácil o que ele fez.
Tive uma vivência que acredito ser uma retrocognição, onde trabalhava para um chefe de um distrito baratosférico no extrafísico e nutria uma profunda desconfiança e ceticismo em relação a todos que ali viviam. Hoje percebo que trago essa atitude em relação às pessoas como um cacuete automático, e muitas vezes inconsciente desde a infância. Qual o melhor caminho de autossuperação nesse caso específico? Olha, a primeira coisa é o seguinte, você já sabe que isso existe, doravante isso não vai existir mais, acabou. Ponha na sua cabeça que você não quer isso mais. Toda vez que aparecer, você tira fora, não pensa nisso, não age assim, pensa positivo. Então, se a pessoa já descobriu, fica fácil. O problema agora é ela decidir que não vai repetir. Na antonimologia, o senhor pode falar sobre o especialismo holográfico sadio. Tem relação com a forma holopensênica? Às vezes tem sim. Agora, o que nós estamos falando aqui, o especialismo holográfico sadio, é o que eu estava dizendo aí sobre o parapsiquismo, aí, esse processo nosso. É a terceira pergunta que vem sobre o mesmo assunto. Tem uma amiga que é adepta da seita Rosa Cruz. A mesma está atuando na instituição como funcionária. Ela foi indicada a atuar diariamente a responder 400 a 500 e-mails e cartas pedindo assistência. Ela não possui conhecimento sobre energia e sobre o processo assistencial. De que forma eu posso ajudá-la, já que a mesma é neófoba a conceitos evolutivos? Olha, no Rosa Cruz é melhor você deixar para lá, porque eles fazem lavagem cerebral. Você tem uma ideia, eles estudam a projeção consciente, mas só no 11º estágio. Tudo mais a pessoa tem que pagar antes, tem que participar daquilo, é uma lavagem cerebral violenta. E outra coisa, precisa ter muito cuidado, porque lá tem hierarquia. Isso cria problema se você mexer lá dentro. Fala com a moça para ela ponderar. Se ela é lógica, fala com ela para ponderar as coisas, ela mesma. Agora, não entra muito nisso, não dá certo. É muito fanatismo que tem no Rosa Cruz. Nós já tivemos gente que saiu do Rosa Cruz e que trabalha com a gente também. Existe isso. Waldo, o Oscar Traba, ele estudava todo esse assunto das Rosa Cruzes e me explicava o que você está falando, que eles faziam lavado cerebral. Mas ele entrou lá para estudar o assunto da projeção consciente. Ele tinha na casa um monte de livros da Rosa Cruzes. Pois é. Mas agora ele só consegue alguma coisa pelo 11º estágio. Não, ele chegou lá, sim, ele chegou. É. Mas agora o problema é que é uma lavagem cerebral violenta isso aí. É a seita. Rosa Cruz é seita, é religião. E outra coisa, não caro. Presta. Hein? Uma coisa aí em Curitiba tem uma sede deles lá, muito antiga, tal. Uma das maiores do Brasil, de Curitiba. Tá certo? Valdo, aqui no B. Eu gosto mais das rosas que nós temos aqui. Ó. Uma está ali, tem uma outra que eu acho melhor que a Rosa Cruz. Não tem cruz. Valdo, aqui no B. Dá para falar desse tema do cacuete em relação a grupo, a parte grupo? Será que teria como ter isso também, não? A dupla? Em grupo, no grupo. Porque a gente está falando aqui na questão pessoal, né? Tem cacuete que às vezes é contagioso, ele contamina o resto, o povo fica tudo com aquilo. É igual espirrar. Eu chego e faço um espirro. Tchim! Pronto, daqui a pouco um monte de gente está com a tchim. Esse tchim é falso, eu que fiz, tá? Eu não estou espirrando. Então, isso às vezes pega, tem muita gente também vai espirrar daqui a pouco. Mas então pode ter uma contaminação do comportamento, está falando, né? Mas não pode ter uma coisa relacionada ao grupo que teve uma vivência no passado e hoje está repetindo, tendo automimese em grupo? Pode ter. Agora, ó, na culturologia eu estou falando assim, os cacuetes culturais. Entra nisso aí. Agora, cacuete é uma coisa muito comum, a maioria do povo sabe o que é isso. Agora, eles usam outros nomes, mas é o cacuete, né? Querendo ou não. Né? Tem gente que usa outras expressões. O senhor estava falando de autorrevezamento agora há pouco. Eu queria entender como que a gente pode pesquisar ou avaliar se determinada opção nossa de vida
tem relação com autorrevezamento. Se realmente é, ou se é uma coisa nova ou recente. Não, a primeira coisa é o seguinte, você deve desconfiar de tudo que faz uma convergência para o seu trabalho. Praticamente que empurra você para fazer aquele trabalho positivo. Isso é autorrevezamento. Vou explicar mais, presta atenção. A vida fez uma porção de convergência, de confluência de fatos, condições, etc., conduzindo e empurrando você para um certo objetivo. Isso, às vezes, é autorrevezamento. Tem que prestar atenção, o que é isso? O que é que está? O que é que te compele, que impele, que empurra? Qual é a mão na roda espontânea que a própria vida faz em cima de você para você fazer alguma coisa? Isso pode ser o caminho do autorrevezamento. Ela tem várias opções. Por exemplo, ela tem liberdade para escolher a profissão, os pais não impõem nada, e ela é versátil, então ela escolhe um monte de coisa. Veja, como é que é isso? Tudo tem que ter uma ponderação. Olha bem meu caso, eu sou um exemplo dessa história da ponderação. Eu renasci em casa, numa família, num grupo, que todo mundo era artista. Meu pai era dentista, minha mãe era professora, mas era artista. Meu avô tocava qualquer instrumento de corda. Qualquer. Presta atenção. Todo mundo lá tinha um instrumento. Eles vêm falar comigo e falam assim, não, eu já mexi com isso, eu não quero mexer com isso mais. Como é que eu estava sabendo disso? Você está entendendo como é que é? Olha só, tinha um viés dentro da minha cabeça, alguma coisa. Como é que eu dei conta disso tudo? Lá eles determinaram, esse menino, primeira coisa, olha o senso de musicalidade dele, vê se ele tem senso de musicalidade. Aí meu avô foi treinar comigo junto com uma minha tia. E chegaram à conclusão, o índice de musicalidade desse menino é incrível. Dá um compasso que ele para todos o resto. Então, ele é acima da média da turma nossa aqui. Então, ele pode pegar um instrumento. Ele determinou. Aí chegaram lá para meu pai e para minha mãe. Você tem que escolher um instrumento. Eu falei assim, eu não vou escolher nada, que eu não quero mexer com música. Gente, eu via aquelas consciências tudo perturbadas na hora que começava a tocar as músicas. E eu ainda ia tocar instrumento para chamar aquele povo em cima de mim. Tem paciência, né? O menino estava certo. Com o tempo, meu pai foi o primeiro que viu, não, ele está certo, vamos deixar. Agora, ó, se ele não quer mexer com música, nem instrumento nenhum, ele quer estudar, ele vai estudar. Vamos arranjar livro nesse menino. Vamos colocar livro em torno dele. Tem que dormir com livro, comer com livro, andar com livro, tudo quanto é lado. Foi aí que eu comecei a estudar sem parar. Você entendeu como é que é? Com a minha mãe. Que era para contrabalançar. Meu pai tocava flauta doce. Minha mãe, bandolim, que é um instrumento dificílimo. Entende? Vou dar um exemplo aí, no meu caso, né? Eu levei, desde que eu terminei o 2º grau até fazer a faculdade de medicina, eu demorei 4 anos, porque nesse período eu fiquei fazendo toda a parte da área de humanas, que eu sempre tive muita afinidade. Sociologia, arqueologia, história, antropologia, era a área que eu sempre gostei e queria fazer. Né? Então, só depois de 4 anos que eu optei em fazer medicina, achei que era o mais razoável, o mais correto, aquilo que realmente iria me acrescentar. Você demorou também, porque você não tinha ambiente, né, para te orientar, nada, né? Isso também, mas eu já estava no Rio. Você não tinha uma mãe que fosse professora? Não. É tal negócio. Mas como que funciona isso, Valdo? Você veja, de uma área de humanas, uma vertente sociológica, de pensamento sociológico, para uma área de saúde. Também, às vezes exige isso. Eu, por exemplo, eu queria fazer medicina desde o início. Eu fiz odontologia antes, porque não tinha curso de medicina lá. Né? E eu estava numa boa situação, porque eu estava pagando o meu próprio estudo. Era bobagem sair daí, ir para São Paulo, ir para o Rio para fazer o curso. Eu tinha meus irmãos menores que eu tinha que cuidar, como é que eu ia fazer? Eu não tinha outra saída. Então, assim, paciência e caldo de galinha, vamos fazer isso. Aí veio a faculdade de medicina quando eu estava terminando a odontologia. Eu terminei a odontologia 1 ano para depois entrar na faculdade.
Assim, já que eu comecei, deixa eu acabar isso. Quero esse diploma. Agora, eu terminei e me tornei secretário da Faculdade de Odontologia no mesmo ano que eu me formei, logo que eu me formei. Entendeu? E aí eu entrei na medicina. Tudo simultaneamente. Eu trabalhava nos dois lugares. Entende? Eu trabalhava na Faculdade de Odontologia e na Faculdade de Medicina. Como que você poderia exemplificar um caso de autorrevezamento parapsíquico hoje, por exemplo, na nossa comunidade, de uma maneira mais correta, mais útil, mais produtiva? Uma pessoa que mexeu com isso há muito tempo e hoje... Eu penso que a pessoa aproveitar as oportunidades e também os potenciais que ela tem. Hoje nós já temos mais noção de tudo isso e também a vida está mais fácil em certas áreas. Se você se organizar, a vida hoje não pode nem comparar como era em 1950. Não dá para comparar mais. Tudo é melhor hoje. Está tudo mais na mão da pessoa. Agora, a pessoa tem que saber se organizar. Porque senão, ela é envolvida pelas bobagens. Não estou falando só tóxico, não. É perda de tempo. É muita conversa jogada fora. E conversa jogada fora hoje, que não é só falando, não. É escrevendo, e-mail, chat, internet. É muita perda de tempo. Computador. Tudo isso, você sabe, é game, né? É jogo, né? As pessoas perdem muita oportunidade. O que eu vejo é essa. Uma pessoa que quer acertar as coisas, que seja organizada, que queira disciplinar a sua vida... A vida hoje é muito melhor do que era, não dá para comparar nada. É muito melhor hoje. Agora tem que saber mexer com isso. Né? Então, todo esse processo de auto-revezamento fica muito mais claro. Eu não estou falando por causa da conscienciologia, não, estou falando de modo geral. A era da supercomunicação que nós vivemos, a facilidade da globalização que trouxe tudo isso. E outra coisa, as ideias tudo mais fáceis que a gente tem. O Brasil não tinha livro de modo algum. Hoje, nós estamos aí com vamos dizer, um oceano atlântico de livros saindo toda hora. A maioria lixo mental puro. Mas é muito livro que se publica. Todo dia que a gente vai numa livraria, você vê que tem uma monta cheia de livros novos, tudo. Isso não era assim. Eu sei como a gente fazia força para arranjar livro, como era difícil. Pessoal, se me permite, assim, queria voltar nesse tema, ainda colocando o meu exemplo, porque não, você colocou aqui um pouquinho antes, não, que faz convergência, confluência, aquilo vem na mão, né? O meu caso em especial foi completamente diferente. Eu tive que suar muito para conseguir vencer a barreira até do estigma familiar. Pois não tem mas nada você está daquilo, em quê? né? Como é que chama isso? Tem um nome. Recomposição. Recomposição da prisão intergrupal, grupo carne. Então, o processo foi não foi exatamente do auto-revezamento, é da libertação desse processo ainda do que estava acontecendo. Eu também não tive o processo de eu nascer, rachar minha cabeça, aquele negócio todo. Mas vê se eu consigo entender isso, em relação ao aspecto da profissão em si. Era uma área antes que eu tinha tendência, todo mundo sabia, aquilo era muito evidente. Não, agora e de repente, você tem que examinar, isso aí é difícil a gente passou. falar. Você tem que examinar, desde que você nasceu, as pessoas com quem você viveu, até chegar no ponto que você está hoje. Olha todo esse périplo, esse trajeto, essa itinerância sua. Com quem que você encontrou e o que houve. Quem é que influiu na sua vida? Quem é que mexeu no seu destino nesse período? Foi projeção. Esse povo tudo está aí. Uma projeção que me fez decidir ser médica. Pois é, mas não foi agora ninguém que veja, era físico. o que é que fez você ter a projeção? Antes da projeção? Foi um livro. É? Um livro que eu li, que ajudou, eu acho que talvez tenha ajudado. Tem que ver mas por aí. não foi ninguém. Agora, por que você foi ler aquele livro? De onde ele veio? Tem que ver, vai ver na raiz. Daqui a pouco você vê a nascente do processo. Agora, eles devem ter encaminhado você a partir daquilo. Foi por aí. Esse é o caminho. Podemos considerar a dislexia como cacuete holobiográfico? Poderia ser acrescentado em fatologia? Sim, a dislexia é mais uma, mas olha, só esse processo das exias, etc.,
Aí tem mais 11 aí para o Arlindo, se a gente for pôr, mais um monte que tem, muita coisa. Agora, tudo isso tem relação porque tem processo paragenético na maioria desses casos. O epiconismo consciencial não seria baseado no cacuete cosmoético holobiográfico da consciência de várias vidas? Aí agora tem que perguntar para os epicônios, né? Para ver o que eles acham. Não, tem que saber deles. Agora, alguns devem ser, né? Isso aqui que ele falou. É o epicentro consciencial. Então, às vezes, é um cacuete cosmoético ou holobiográfico da consciência de várias vidas. Se ela fez coisa boa antes, né? Agora é hora de repetir. E repetir para nós aqui, que nós estamos querendo, a gente está cobrando, nós vamos dar um jeito. Está na hora. É o caminho. Né? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Agora, ó, examinem bem a remissiologia também, que faz pensar aqui. Anacronismo, andaime consciencial. Ó, o andaime tem muita relação com esse negócio de cacuete. Antepassado de si mesmo, a gente já falou aí. Autoevocação, autoexpressão, autorrevezamento multiexistencial, bagagem pré-ressomática, continuismo consciencial, fechadismo consciencial, fenomenologia holossomática, mesmex. Ó, mesmex e fechadismo consciencial é a mesma coisa aqui no caso. Mudança de ego, é o que a gente precisa. Profissão herdada, é onde a pessoa entra na família nuclear. Retropensenidade, sinal de alerta. Você teve sinal de alerta. Seu caso lá foi esse, né? A base dela. Então, veja, isso tudo aqui ó, tem sua relação. Aqui tem verbetes nosográficos, homeostático e tem neutro. Tudo para a pessoa ver como é que é. Agora, Sovaldo, aqui. Você fez um comentário um dia da questão da mudança de bloco profissional ou de linha evolutiva entre uma vida e outra, assim, ao longo da série X, né? Isso seria uma estratégia evolutiva, profilática em relação a cacuetes holobiográficos, nosográficos? Quando a pessoa muda o interesse, a profissão, a ocupação dela, ela muda uma opção de tendência que ela tem, né? E aquilo exige outras companhias, outro ambiente, outros procedimentos profissionais especializados. Aquilo, então, muda a reação pessoal. Isso aí ajuda. Uma pessoa, por exemplo, fica só numa linha, precisa dessa linha ser muito boa para ela se manter bem. Por exemplo, eu posso dizer para vocês, entre na linha da interassistencialidade daqui para frente, por exemplo, da TENEPS. Vocês só vão ganhar com isso, não vão perder. Mas veja, antes é difícil. Porque qualquer coisa que você vai fazer, às vezes, tem um desvio, né? E a manutenção numa profissão também, né? Agora, deve piorar isso. Essa manutenção exige mais autoconsciência da repetição, da persistência, da constância. Entende? Que é o problema o homo sapo, né? Que é determinado. Essa determinação, a gente custa adquirir isso. Uma das coisas mais difíceis que tem é a determinação. Observe. A gente mesmo hoje é difícil. É duro, não é fácil. Tem uma pessoa que há pouco tempo, faz alguns meses, veio falar para mim, Valdo, eu estou seguindo tudo que você falou, mas às vezes me dá uma preguiça de estudar, que a pessoa não estava acostumada de modo algum a estudar. A hora que chega eu falo, o seu caso é estudar. Você é burra, burrão e burril. Tem que dar um jeito aí, vamos dar um jeito nisso aí. Tem que melhorar. Aí a pessoa começou, passaram uns meses, ela chegou aqui para mim e falou assim, só nós dois. Ela veio para mim assim, mas de vez em quando me dá uma preguiça de estudar. Eu falei assim, você precisa incentivar o seu próprio estudo, tem que pôr molho nisso, um recheio. Por quê? Não pode ter isso.
Então, a pessoa ela tem que ficar ávida para pegar o trabalho, para ela poder estudar, para ler, para escrever, para redigir alguma coisa, para digitar. E isso aí é a automotivação natural do trabalho. Aí eu fui estudar com ele para ver o que era. Mas ele ainda estava pensando mais coisas, precisava resolver, problema afetivo e tal, isso aí é um problema. A pessoa chega lá, daí a pouco ele começa a pensar na Ângela, pronto, como é que fica? Só tem a fisionomia da Ângela. Olha para o papel e vê a cara da Ângela. Olha para a parede e vê a Ângela sorrindo para ele. Então é um problemão isso aí. Quando a paixão está nesse nível, está danado. Virou bicho, não tem jeito. Então, essas coisas todas a gente tem que notar, né, na vida. Waldo. Você comentou a dificuldade de adquirir essa condição da determinação, né, da autodeterminação. O que pode ser feito para adquirir isso? Olha, na autodeterminação é a pessoa ela se convencer de que a repetição é necessária. Se isso não acontece, ela nunca vai ter constância. Então, ela não tem autodeterminação. Então, a primeira coisa era estudar o processo da repetição. Então, a primeira lei da repetição é o seguinte: a repetição em tudo que você faz, é a lei do retorno. Ela é onipresente. Em qualquer lugar que você for, você tem coisa para você repetir. Aí a pessoa fala assim: ah, Waldo, não é assim. Então eu viro para ele e falo assim: então vamos fazer o seguinte, você vai deixar de repetir. Tapa seu nariz e deixa de repetir. Você não vai respirar mais, você vai morrer em minutos. Em alguns minutos você vai embora. Só tapar o nariz e a boca, a pessoa vai embora. Então veja, você passa a sua vida, no mínimo, repetindo o ato de inspirar e respirar, enquanto você está por aqui. Isso é repetição. Agora veja, a fisiologia toda do corpo, as funções do corpo, é tudo baseado em repetição. O DNA criou esse processo e fez deslanchar. Ele detonou as coisas. A instalação de órgãos, do sistema do corpo, da fisiologia, a anatomia, os negócios, tudo foi feito pelo DNA. Agora, o que se passa? Aquilo lançou, acabou. É para o resto da vida. Até o cara deixar o corpo. Tem que desativar o corpo para ficar livre disso. Enquanto estiver aí, ele tem que repetir, 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 repetir. Então, quem não gosta de repetir, nunca vai chegar a entender o processo de ser constante. Agora, por exemplo, existe um monte de gente que é constante em alguma coisa e ele não sabe que ele é constante. Em geral, essa coisa que ele é constante não presta. Tem gente, por exemplo, que perde as estribeiras à toa. Ele ainda não viu que ele tem o mau hábito de perder as estribeiras. É o cacuete dos piores que tem, que é um surto psicótico que ele tem de quando em quando. E tem gente assim. É aquilo do homem que a moça bem derramou café na roupa dele, e ele subiu pelas paredes, quase está mandando pôr a menina na rua que trabalha lá para ele. Quer dizer, é um surto psicótico. Agora, tem gente que é assim, anos e anos. Ele ainda não percebeu que ele é daquele jeito, ele não quer perceber, ele não quer considerar que ele é assim. Ele acha que ele é perfeito. Aquilo ele tem direito. Eu posso. Eu mereço. Tem cara que já me falou isso tudo. Não, na minha autoridade, eu mereço, eu posso fazer isso. Eu falo assim, eu vou te explicar o que é baratosfera, e vou te dar o endereço. Quase que você não precisa, você já tem um GPS para ir diretamente para a baratosfera. O GPS dele é especializado. Já veio, já marcado, baratosfera. Tudo que sai vai para lá. Entendeu? GPS específico. Só reforçando o professor Waldo aqui, a constância, o senhor comenta que é um atributo bastante valorizado pelos amparadores também, né? Os amparadores valorizam muito a constância da pessoa quando positiva. Pois é. Agora, o que se passa? O amparador vê os trafares da pessoa em primeiro lugar. Depois ele analisa os trafores. E ele vê como é que ele faz para equilibrar uma coisa com outra, se ele entra no meio. Para ver se inspira a pessoa. Às vezes não tem jeito.
a parte dos trafares está bloqueando tudo, não deixa chegar nada. Então, é um problema. Aí vem o assediador, deita e rola, né? Está para ele. O ambiente é dele. Então, isso é um problema. Mas a constância em si, ela é um trafor, né? Na maioria das vezes. E ele é utilizado para que a consciência possa executar as suas funções da ProEx, etc., intrafisicamente também. Né? Agora, ó, amparador, ele faz o que pode, né? Tira a minhoca do cimento para ajudar as pessoas. Faz um esforço danado. O problema é a gente desconfiar para preparar, para ficar melhor, né? Mais fácil. O acesso a você. A gente permitiu o acesso do amparador. Agora, eu às vezes fico pensando, essa noite, por exemplo, trabalhando com esse negócio aí, desses mega assediadores, eu fico pensando, dá pena, né? Como há consciências perturbadas, o nível de perturbação que tem essas consciências. Agora, vê, só a energia da pessoa quando chega perto da gente é uma catástrofe aquilo. É um tsunami negativo, brabo, terrível. Hoje, eu trabalhei com 4, em lugares diferentes. Eu tive que parar com o meu serviço, tudo. Agora, o negócio começou, era mais ou menos 3h37. Eu olhei no relógio, olha, foi. Agora, é a minha sinalética das melhores que tem, que é uma verdadeira campainha que eu tenho do direito, sabe? Uma campainha mesmo, altíssima, que dá... E muda tudo. Aí eu deixo, né? Eu abro todo, desço a ponte levadiça, o castelo é invadido, e eu vejo o que acontece. Aí eu começo a mexer com a energia, para ver. Agora, o primeiro que apareceu, a gente não conseguiu tirar. Demorou um pouco, ele voltou, a nova remetida, aí eles levaram. Depois veio um mega assediador, que era uma mulher. Mas muito alterada demais. Agora, mesmo estilo. Aquele barulho e tal. Agora, ó, faz meses. A última vez que eu tive um negócio desse, eu falei aqui para vocês. Você lembra? Isso não faz meses isso? Faz alguns meses. Agora, eu comecei a pensar, será que tem algum curso, alguma coisa? Eu não estou sabendo o que é, mas está um danado da vida. Mas eu notei que está danado da vida com tudo quanto é. O que aparecer na frente, ele está contra. Pode ser que sejam esses desse processo aí da Itaipu. Deve ser alguma coisa nisso. Né? É porque eles pegam isso para fazer acidente, né? Para pegar energia. Um acidente pega o outro. Entende? Às vezes pode ter sido isso aí. Agora, pode ter sido porque o negócio foi bem antes, né? Eu fui trabalhar às 3 horas, é bem possível isso aí. Professor. Agora, eu não tenho nenhuma consequência disso, nenhum efeito negativo em cima de mim. Não tem nada. Você está entendendo? Então, por isso que é que eu falo que dá pena uma pessoa que é frágil, esses caras aparecer com essa força toda, esse tsunami, não é que dá pena. O que nós temos nesse final de semana é a primeira prova da reaprendência. É a única coisa que a gente tem no final de semana de curso. Eu não notei que as coisas fossem daqui, não. Porque hoje tem também uma reunião muito séria à noite dos EPICONs. Isso. E tem com 5 baias dos EPICONs. Eu acho que o negócio é esse com 5 baias dos EPICONs também no final de semana. Gente, 10 estados que ficaram fora do ar, é isso? 10 é muita coisa. Há muito tempo que não acontece isso. O nome é apagão, não é isso? Apagão. São Paulo. Vem cá, mas a capital toda, será que ficou às escuras 3 horas? Ixi, então houve muito crime, muita coisa. 3 horas dá muito roubo, dá muito assalto. Hein? Vocês viram televisão para isso? Agora, ó. Um assassinato. A moça agora, foi eu sou da... mais vivo que vocês estão pensando. Nasci em Minas, né? Sou desconfiado. A moça deu carona. carona. A hora que eu trabalhei com esses 4, e comecei a pensar, não, o negócio aí é universal, é coisa grande. Paraguai. Então, chega lá uma certa hora e fala assim, agora está na hora de ligar a televisão. Eu falei assim, não vou ligar.
Não quero saber o que houve, por enquanto. Vamos ver o que é que deu. Eu não quis entrar, porque desconfiei que tivesse havido alguma coisa. Não quero ver, deixa para lá. Continuei trabalhando. E às vezes eu vejo o Jornal das 10, que é antes do meu almoço. Está vendo? Hoje eu nem quis, não liguei nada, não fiz nada disso. Nada disso. Agora, você veja a minha desconfiança, eu estava certo. Estava certo. Porque você sabe, você vai ver essas coisas, você entra naquilo, o serviço todo descamba, vai para o outro lado. Eu atendi esse povo todo e fiz um verbete inteiro, não teve nada. Não houve nenhuma amostra, nenhuma alteração na minha rotina útil. Não, só ia comentar que hoje de manhã eu vi que em São Paulo, uma moça que trabalhava na Paulista, que estava de carro, deu carona para uma colega que não tinha carro, não tinha como chegar em casa. Na porta do prédio, quando ela foi deixar a amiga, ela foi assaltada e baleada, dessomou. Então, foi um dos casos ruins do apagão. Do apagão. Apagão é um perigo. Soval. Agora, preciso de notar, dia 11 de 11, é meu dia, né? 11 é meu, né? Agora, 11 de 11, mas é preciso ver o seguinte, daqui 9 meses, o que vai ter, né? É o chamado boom. É o baby boom. Está entendendo? Sei lá se não houve. Isso foi à noite, né? Porque o processo é o seguinte, quando há um apagão desse jeito, são várias horas, mesmo depois que vem a luz, porque a pessoa vai dormir, etc. Porque não tem mais nada para fazer em casa, eles não têm motor gerador, igual que eu tenho. Então é uma coisa diferente. Agora, você vê, eu ainda estou no feudalismo, né? Não, eu estou no feudalismo, eu estou comendo manga quando eu quero, comendo broa de milho quando eu quero. Isso é feudalismo. É uma riqueza. Riqueza moderna, mas é. Então, eu não posso dizer que eu não esteja ainda no feudalismo. Eu acho que ainda estou. Minha casa tem motor gerador, nem a sua não tem, João. Todas essas coisas. Outra coisa, pertinho da minha. Vizinho. Quer dizer, eu sou do feudalismo. Alguma coisa está acontecendo isso aí. O João vai fazer um gato lá para ter... Agora, interessante, na Globo News, eles estavam falando sobre Foz do Iguaçu, né? Aí a repórter estava colocando que isso não teve relação com Foz, porque não teve problema aqui. O problema foi daqui para lá, algum local. Porque São Paulo ficou sem luz. 3 torres. Agora, foi vento. Isso aí, às vezes, é vento. Isso é um cicloninho. Um cicloninho desse aí já leva. Evaldo. Agora, ontem teve muita lufada, o negócio foi fogo. João, hoje de manhã eu fui na faculdade, eu tinha dar provas de manhã, cheguei lá, ontem e hoje tudo fechado, porque a Unioeste está toda destelhada, a fiação elétrica toda exposta, as salas de aula tudo cheio de água, cancelado aula, amanhã nem sei se vai ter prova de aula. Então, o vento foi muito forte para o lado de lá. Tem uma hora que tem que ser nosso, lá na Itaipu, todo dia aqui foi muito forte. Para cá foi menos, para lá foi mais. Evaldo. Foi mesmo? Foi muito forte o vento. Quer dizer que os jornais hoje vão deitar e rolar, hein, os que estão saindo por aí. Eu quero ver amanhã o que deu. Eu vi noticiário hoje, até umas 11 horas, as autoridades não davam explicação nenhuma das causas. Elas falavam, jogavam com hipótese e tal, mas... Geralmente não tem explicação imediata, só com o tempo. Porque tem que examinar na rede onde é. Ninguém fica sabendo exatamente, pensa nisso, mas não é. É igual procurar a nascente do Amazonas. É sempre problemático, tem que andar muito, é um processo geopolítico. É um processo geográfico, né? Pratico a TENEPS desde novembro de 2007 e continuo com bloqueios para psique e energético. Quer dizer, então, que são 2 anos, não é isso? O EPICOM do recente SCP-2 me esclareceu serem os mesmos decorrentes dos meus medos. Poderia continuar com a aplicação da técnica a si mesmo? Sim,
Agora, seria bom você estudar alguma coisa sobre medo e acabar com isso. Se o seu processo é medo, medo é uma coisa terrível, em matéria de parapsiquismo. Bloqueia tudo, cria problema, dá assédio. A pior coisa que uma pessoa pode ter é a reação do medo, na questão de parapsiquismo. De modo que seria bom você estudar isso para melhorar a sua TENEP. Olha bem, tudo que diz respeito, como você ficar intrépida, corajosa. Né? É o jeito de se fortalecer do ponto de vista da coragem. Na última semana, incluindo ontem e hoje, eu me despertei 3 vezes sentindo uma espécie de banho de energia que traz sensação agradável. Comprovo na hora que não se trata de dormência do soma. Hoje, nesse momento, percebi como se estivesse sendo abraçado durante o banho. Gostaria que o professor comentasse isso. É um homem. Foi abraçado durante o banho. Tá certo? Não, estou só chamando a atenção. Não é o caso da Isaurinha, debaixo do chuveiro. É outra coisa, é um homem. Então é diferente. Agora, olha, o caso aí é o seguinte, você deve estar tendo assistência por alguma coisa. Seria bom examinar o que você está fazendo de bom, né, ultimamente, que é o contrário do apagão. Ele está acendendo a luz aí de algum modo, ele já não sabe o quê. Precisa de examinar o quê. Não é isso? Você devia ver o que é isso, né? Agora veja, nós estamos caminhando para o Natal. É a melhor fase do ano, que o povo acha, que é a fase de dar presente, de alegria, de comemoração. E eles arranjam um apagão desse, isso aí está mal contado, esse negócio, está um pouco extemporâneo, está fora de época. Não é isso? É que é isso? Porque o povo já está com Papai Noel nas lojas, aquele negócio todo, que é novembro, né? Hoje é dia 11, já está na hora mesmo, o negócio é mais sério do que a gente pensa. Agora, vamos ver então o que é a verdadeira causa desse negócio. Né? Agora, os problemas quase sempre são técnicos, né? Obsolescência de material, junto com as intempéries, não é isso? A maior parte desses problemas são esses. Às vezes, são até postos que não estão bem, ficaram envelhecidos, que aconteceu alguma coisa. Não, teve gente que falou que no Paraguai está escuro. O Paraguai ficou todo apagado. Foi o país inteiro, pegou o país inteiro. Agora, aqui chegou a desligar alguma hora? Alguém viu? Não? Nada? Eu fui dormir às 9h30. Foi antes disso. O que acham? O Val está pensando aqui numa coisa. Qual que seria um cacoete holobiográfico do nosso grupo que a gente precisaria trabalhar e fazer profilaxia? Poder. Podia dar uma aprofundada. Não, eu sou taco psíquico. Eu sou taco psíquico. Claudio. Não, mas agora, vamos pensar, João, tem lógica? Observe que tudo é um processo de poder. Você que estava lá estudando os negócios com esse povo todo, todos os problemas é por causa de poder. O que a Carla está estudando, tudo é problema de poder. Presta atenção. O problema todo é poder. As maiores notícias criminosas ou criminais que tem aí de dolo ou qualquer coisa de ilícito, tudo deriva de poder. Os problemas das autocorrupções da política, tudo deriva do poder político. Outra coisa, não existe política sem poder. Então, qual é o maior problema nosso? É a falta ainda de politização cosmoética, que é a democracia. Por exemplo, se essas pessoas, nossos amigos aqui, nós, tivéssemos mais politização, do ponto de vista cosmoético, evolutivo, da inteligência evolutiva, com maior discernimento, a gente teria mais, vamos dizer, habilidade para movimentar o poder que vem para as nossas mãos.
que é esse que cria o problema. Agora, então, é a política. Lá no fundo, quando eu falo poder, eu estou falando política. O poder é o espírito da coisa da política, quer dizer, a essência, é a alma da política. E outra coisa, quem entra na política nunca quer deixar o poder. Entende? Está sempre querendo. É o Lula. O Lula, se deixar... Olha esses presidentes todos aí. Agora, o último que está aparecendo agora, nos Estados Unidos também, né? O cara foi reeleito agora a terceira vez, né? Isso nos Estados Unidos. Bloomberg. Não é isso? O prefeito Bloomberg, lá de New York. Ele tem muito dinheiro. Lá, se tiver muito dinheiro, você compra tudo. E é permitido isso, com lobby e tudo. Quer dizer, Estados Unidos é judeu, né? Judeu só pensa. Waldo. O que é? Você podia falar um pouco mais sobre essa politização cosmoética? O que é isso? O que significa isso? A politização cosmoética é a gente levar para a democracia pura. É fazer a mega fraternidade funcionar. É nós vivenciarmos o CPC e o CGC. Quer dizer, o Código Grupal de Cosmoética em alto nível. É a pessoa não abusar do poder que ela detém. Agora, você vai ver como é que é importante a democracia pura, isso tudo que nós estamos falando e que o próprio Vasconcelos falou, que é o problema de organizar, articular o poder de modo tal que ele seja frutífero, que ele seja utilitarista para todos, indiscriminadamente, de uma maneira democrática. Agora, a hora que o poder ele desvia para algum problema pessoal, que é o problema da ditadura, a autocracia, o totalitarismo, tudo dá para trás, né? Piora tudo. Então, o problema nosso é caminhar para a democracia pura. Eu não vejo outra saída para a gente, não. Esse é o caminho. É a saída. Agora, tudo nosso se encaixa na democracia pura. E a democracia pura encaixa em tudo que seja positivo da conscienciologia mesmo. A coisa mais séria. Uma coisa, ela é totalmente, vamos dizer, interativa. Ela permite essa interação. Professor Waldo, quando o senhor fala em democracia pura, o senhor se refere também à democracia direta, sem necessidade de representantes, aproveitando a tecnologia? Não, e acabar com o processo da representatividade. Agora, a gente faz por aclamação, por sorteio, alguma coisa nesse sentido, mas expõe a pessoa. E outra coisa, 1 ano só para todo mundo. Depois tem que fazer tudo de novo. Agora, um mandato de 1 ano. Isso aqui é o ideal. Agora, o pior que nós temos aqui, toda essa corrupção que tem, mensalão, Lula, PT, essa coisa toda, por causa dos partidos. Tem que acabar com o partido. Partido é burrice. Nós temos que ter o processo da representação, mas através da aclamação. Isso é outra coisa. Então, aquilo ali a pessoa vai mostrar os atributos que ela tem, se ela tem um bom currículo, se está de acordo, e a gente vai escolher, todo mundo escolhe. Agora, isso é um petit comitê até chegar no grandão, todo mundo, depende do que é. E nesse ambiente o senhor acha que aumenta a cosmoética? Isso é a cosmoética. É a cosmoética. Isso aí é o jeito, é dos males o menor. Agora, o que se passa? Se fizer isso com o tempo, cria o hábito. Primeiro tem que criar o hábito, um petit comitê, né? Assim, regional, pessoal, etc., uma província, um condado, alguma coisa, e aquilo vai se estendendo. Cidade, estado, país, continente, o mundo. Agora, eu acho que esse é o caminho do Estado mundial. Eu não sei quanto tempo, né? Eu falo essas coisas todas, eu falo assim, isso tudo por enquanto é teoria, a gente tem que trabalhar. Agora, nós queremos implantar isso aqui na Cognópolis. A Cognópolis foi feita para isso. Então, agora nós já temos um que já está com a boa cabeça, que é esse Vasconcelos, ele não é bobo. Ele viu o alcance que nós temos aqui. E tem outros mais, por exemplo, o próprio Juarez, doutor Juarez Freitas também, ele entende o processo de administração. Então, nós temos que pegar essas cabeças todas para nos ajudar, para a gente poder fazer a implantação aqui como um exemplo pequeno. Agora, isso, eu falo desde que nós viemos para cá. O ano que vem, vão fazer 15 anos que eu falei isso aqui em Foz. Eu falei em 95. Ano que vem dá 15 anos. Agora, eu penso que isso tudo é possível.
porque isso já existiu em umas 8 épocas e períodos diferentes da história humana, residualmente, em certos lugares. Alguma coisa disso funcionou. Agora, o problema nosso tem que fazer isso que eu faço. Por que é que a gente dá abertura todo dia? Para ver se todo mundo debate o assunto, para ficar a coisa democrática. Agora, você observa que a gente já implantou o processo da democracia na própria abertura nossa. Tudo é feito na base de eleição, a gente não força nada com ninguém, escuta todo mundo, mas fala tudo na cara. Nós somos leais na coisa, mas também somos realistas. A gente é franco dentro dos processos que nós fazemos, que é debate. Agora, eu vejo que esse é o caminho. Agora, é muito difícil. Como é que você vai acabar com essa representatividade que está aí? Mas você veja, está tudo errado. Olha o Senado. O Senado é um antro de víboras pestilentas. O negócio não é fácil. Tudo que eles pegam, qualquer coisa que você levantar lá dentro, tem corrupção. Tudo. E outra coisa, o povo não deixa, tudo Rottweiler. Pegaram o osso e não deixa, estão lá, grudados. Não abre mão de modo algum. E todos eles falaram, quando apareceu aquele Severino, que tinha coisa, que nada. O Sarney está do mesmo jeito, esse Renan Calheiros está do mesmo jeito, esse povo está do mesmo jeito. O Collor todo mundo já sabe. Né? Mas Valdo. Esse é o óbvio. Né? Valdo. Sim. Aqui não é. Eu não entendi bem aqui em remissiologia a profissão herdada. Eu queria saber o que quer dizer. Eu não ouvi nada aqui embaixo. Profissão herdada aqui em remissiologia. A profissão herdada, isso seria bom a gente dar o verbete. Depois você pega aí o verbete, tá certo? Profissão herdada, já tem. Tem na internet, tá certo? Agora, ó, se tiver qualquer problema, eu acho que tem aqui também. Aqui tem. Aqui eu tenho certeza que tem, porque aqui tem os 7 volumes. Entendeu? É bom você ler ele todo, você entender que o negócio é grande. Tá bom? Em culturologia, sobre os cacuetes culturais, o processo dos jogadores pode ser considerado cacuete também? E os enxadristas, o senhor conheceu algum? Com sim ou com siex? Olha, enxadrista é jogador igual os outros para mim. Eu não tenho isso. Se a Rosa gosta disso, é o processo da matemática de vocês. Você gosta? Então está ótimo. Porque eu não. Não sou favorável. Vocês não viram falar em xadrez aqui. Você perde muito tempo com essas coisas. A gente tem que estudar outras coisas com mais profundidade. Jogo não vai resolver muito, não. Só o jogo de palavras já é um jogão, é muito superior ao xadrez. Já dá um trabalho danado. Eu vivo fazendo esse jogo de palavras com vocês aqui todo dia, 2 horas. Não é fácil. Agora, xadrez, o que tem de psicótico nesse aspecto não está no gibi. Vocês sabem disso. E outra coisa, tem uns que não são psicóticos, tornam-se psicóticos com xadrez. Tudo isso eu já vi. Eu já atingi enxadrista totalmente pirado. Totalmente. Agora, eles fazem muita questão dessas coisas, já colocaram até computador, né? Brigando lá com o Gasparov, né? E os outros mais, tal, os russos. E fazem um cartaz danado disso, mas eu não acho por aí. Se eu for seguir o negócio da física, eu estou perdido, porque eu dou contra no xadrez. Dou contra na arte, né? Musical, que eles gostam, né? Violino, coisa toda. Eu não posso perder tempo com essas coisas. Então, está danado, não é só a física, é a decorrência da física também. Não dá. É um mequinho. Agora, tudo é um problema de, vamos dizer, exibicionismo. É igual a Lorona lá, né, da universidade, é um processo de exibicionismo. Uns exibem de um modo, outros exibem de outro. Eu mesmo estou no exibicionismo do online atualmente. 2 horas por dia, quando a Itaipu e o apagão permitem. Não é isso? Hoje nós estamos no ar o tempo todo, não é isso? Tudo ok, né? Ontem, vocês estão vendo que vieram uma opção de perguntas de ontem, porque ontem ficou fora do ar a metade do tempo. Teve gente que chegou já hoje, já me falando, chorando as mágoas, porque ontem não pôde ver metade da abertura. Vieram reclamar para mim. Eu recebo reclamação quase todo dia. Entendeu? De algum modo. Agora, o ideal seria a gente fazer uma tertúlia e distribuir manga, doce de leite,
ao mesmo tempo que eu vou falando. Que assim você cala a boca de todo mundo. Não, vamos ver o shiitake, viu? Feito por você. A gente distribui o shiitake para todo mundo. Tá?